meu nome é Winnie e esse aqui é o nome do filme. Hoje eu trouxe uma lista com 5 filmes de terror baseados em livros. Então, se você gosta dessa combinação, fica aqui comigo que vai ter algumas coisas bem interessantes. O primeiro filme dessa lista é o filme Deixa Ela Entrar, de 2008. Esse é um filme sueco, existe uma versão americana também, já que o filme é baseado em um livro, mas o filme sueco retrata de uma forma mais fiel a atmosfera sombria desse filme. Bom, na história do filme, o garotinho Oscar, de 12 anos, ele é um garoto tímido, inseguro, ele sofre constantes provocações dos colegas na escola e ele não tem muita coragem de reagir a essas provocações. Até que ele conhece a Ellie, que é a sua nova vizinha, que se mudou para casa ao lado junto com o seu suposto pai. Ele começa a se interessar pela Ellie. Ela meio que se torna o crush dele. Aí ele evita se aproximar muito do garoto, mas eventualmente eles acabam ficando amigos. Ao mesmo tempo, na cidade, algumas mortes misteriosas estão acontecendo, onde os cadáveres são encontrados totalmente drenados de seu sangue. Oscar acaba achando alguma conexão entre essas mortes e a sua nova amiga. Uma diferença muito interessante entre o livro e o filme é que o personagem Ellie é, na verdade, um menino que foi mutilado sexualmente 200 anos atrás, sendo ele um vampiro. Esse próximo filme da lista já é um pouco mais antigo, ele é de 1968 e se chama O Bebê de Rosemary. Rosemary. Como a gente fala em português? Eu vou falar Rosemary. Esse é um filme de Roman Polanski e ele tem a Mia Farrow no papel da Rosemary. Bom, esse casal se muda para esse novo apartamento e eles têm vizinhos que são um pouco estranhos, aparecem em umas horas estranhas e eles têm uns comportamentos um pouco excêntricos demais. E quando a Rosemary engravida, a coisa vai ficando ainda pior. Ela começa a ter alucinações, a ver algumas coisas, escutar barulhos estranhos no meio da noite. Até que próximo ao parto, ela começa a perceber e descobre que esses vizinhos, na verdade, fazem parte de uma seita satânica. E eles estão ali planejando o nascimento do próprio anticristo através da Rosemary. Assim como o livro, o filme fez um grande sucesso. Inclusive, em 2014 foi criada ainda uma série de TV com a atriz Zoe Saldana no papel da Rosemary. O próximo filme da lista é o filme Ringu, de 98, que é um filme japonês, e você provavelmente conhece como O Chamado. Esse filme tem uma versão também sul-coreana e uma versão americana, que é chamada de The Ring. Quando falamos de filme de terror japonês, eu sempre recomendo que se assista à versão japonesa mesmo, porque a atmosfera de mistério, do clima sobrenatural que tem, ele é melhor retratado na versão japonesa do que na americana, que já traz um contexto meio óbvio de que você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Enquanto que no japonês, as cenas de terror e de suspense, elas acontecem de uma forma que te surpreendem melhor. O filme é a adaptação de um livro do autor Koji Suzuki, que tem o mesmo título, Ringu. A história do filme, tanto a versão japonesa quanto a versão americana, não sofreram muitas adaptações em relação à história original do livro. Ela é mais ou menos uma repórter decide investigar a misteriosa morte da sua sobrinha e ela acaba encontrando um vídeo com imagens perturbadoras e que depois de assistir esse vídeo, ela recebe uma ligação dizendo que ela tem 7 dias. Ela vai ter que descobrir uma forma de sobreviver aí dentro desse prazo de 7 dias e de também salvar o seu filho, que acabou envolvido em toda essa trama. Um outro filme que não poderia ficar de fora é It, a Coisa, que é inspirado no livro do Stephen King, de mesmo nome. Essa história já foi adaptada para o cinema anos antes, em 1990, e foi feito recentemente um novo remake, inclusive com uma sequência já lançada, uma versão dos personagens adultos. Sendo que no filme de 1990, toda a história já foi contada, inclusive com a vida adulta, alternada com flashbacks deles crianças, o que torna um pouco mais confuso na hora de entender a história. Nessa nova versão de It, temos 2 filmes, um contando a história deles crianças e o outro já com a versão deles adultos. Vocês provavelmente já viram algumas coisas da história, se não já assistiu o filme,
Mas, em resumo, a história gira em torno de um grupo de amigos que juntos decidem investigar o desaparecimento de algumas crianças e jovens na cidade. Pesquisando mais a fundo a história da cidade e de sua fundação, eles acabam descobrindo que esses desaparecimentos têm relação com uma criatura sobrenatural representada pela imagem de um palhaço. E que toda essa maldição começou há muitos anos antes, desde a fundação da cidade. Como essa criatura é alimentada pelo medo, eles precisam enfrentar seus piores medos para conseguir vencer essa criatura diabólica. Uma das principais diferenças entre os filmes e o livro, no final da história dos personagens ainda crianças, quando eles tentam estabelecer uma conexão entre eles para que essa união consiga ajudá-los a derrotar de vez a criatura assassina. No livro, isso é representado através de uma orgia. Sim, é muito problemático, muito polêmico. Por isso, essa cena não existe nos filmes, ainda bem, mas existe sim no livro. A única personagem feminina faz sexo com todos os garotos do grupo, como se fosse um tipo de ritual onde eles estariam se conectando para sempre e criando assim uma defesa definitiva contra o palhaço. Mas tudo isso foi mudado e adaptado, e no cinema a história foi outra, completamente diferente, não aconteceu nada parecido. Finalizando nossa lista com chave de ouro, o filme O Iluminado, de 1980. O filme é dirigido por Stanley Kubrick e tem Jack Nicholson como o personagem Jack. No filme, Jack vai com sua esposa Wendy e seu filho Danny passar o período de inverno como caseiro de um hotel, já que ele vai ficar fechado sem receber hóspedes por esse período. Como Jack é um escritor e está passando por uma fase onde ele está tendo um certo bloqueio criativo, ele acredita que vai ser o tempo perfeito para ele focar no seu trabalho e tentar desbloquear, destravar e escrever bem mais, estando isolado do resto do mundo. Porém, esse hotel, que está vazio tanto de hóspedes quanto de funcionários, acaba tendo alguns eventos sobrenaturais, principalmente para o Danny, que é o filho do Jack. Danny tem várias vezes visões, escuta vozes e inclusive ele sofre até influência dos espíritos presentes ali naquele local, para o seu bem e também às vezes não. Porém, o hotel afeta Jack de uma maneira diferente, tornando ele um pouco mais violento, trazendo à tona seu passado como alcoólatra e inclusive tornando-o homicida. O filme foi adaptado com pequenas mudanças em algumas cenas, onde eventos mais simples no livro, no filme acabaram se tornando cenas muito icônicas, um pouco exageradas, como por exemplo a cena do elevador, que sai um rio de sangue. Isso não acontece no livro. No livro o elevador apenas funciona sozinho, sem ninguém ter clicado no botão do elevador. Afinal, quando a gente fala sobre adaptação para o cinema, a gente sabe que existem algumas mudanças que são necessárias quando a gente está tentando resumir toda aquela história de um livro dentro de um filme de uma hora e meia, 2 horas. Bom, essa foi a lista de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários pra mim se tem algum outro filme que foi adaptado de um livro que não apareceu aqui na lista, mas que você acha que é muito relevante no gênero terror. Obrigada por ficar até o final e bom filme! Tchau!